E aí, gente amiga, muito boa noite. 20 horas e 31 minutinho, 20 horas e 31 minutinho. Essa quinta-feira santa, né, gente? Quinta-feira, hoje, dia 1º, né, de abril de 2021. Estamos ao vivo aí com o programa Trânsito em Foco nessa quinta-feira, gente, esporadicamente. Hoje estamos apresentando um programa que é todas as quarta-feiras, às 9 horas da manhã. Hoje, devido a problemas administrativos e também choque de horário, estamos fazendo o programa à noite. Agora, neste momento, 20 horas e 31 minutinho. A gente fala em nome de Sicredi, gente que coopera, cresce. Estacione rotativo aqui na Nelson Ellis, no centro de Erechim. Também com a gente, Hotel Vivendas, aí a galera do Hotel Vivendas, boa noite, obrigado pela companhia. Império Lanches e Porções, Carvalho Materiais de Construção e Acabamento. Centro Clínico Santa Mônica, um hospital completo. A gente vai começando mais um programa, gente. Hoje, é claro, diferente o programa, né? Você vai acompanhar com a gente, claro, aqui tudo o que vai acontecer com os nossos convidados de hoje. Mas eu chamo de imediato Fábio Pickler, que já está na escuta. E é com ele hoje, viu, gente? É ele que vai comandar o programa, é claro. Eu digo a ele boa noite. Boa noite, Clóvis. Boa noite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, que nos dão o prazer e o prestígio da sua audiência, é claro, num horário diferente. Estamos acostumados com Trânsito em Foco às quartas-feiras, porém hoje, para inovar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho a nossa rotina, estamos aí. Trânsito em Foco, quinta às 20 horas e 33 minutos agora. Nos perdoem por ter divulgado às 20, mas são problemas logísticos, coisas que acontecem. Hoje eu tenho o prazer muito grande de receber no nosso programa um convidado que já há muito tempo queria trazer, né? Queria que ele participasse, que é um grande conhecedor do trânsito, da questão de educação para o trânsito, que é o Eduardo Carlos Febraio. Eu sempre sigo as lives que ele faz com grandes personalidades do trânsito, nossos amigos, pessoas que já participaram várias vezes aqui no programa também, como é o caso do nosso amigo Josimar Amaral, que estava aguardando ansiosamente, solicitou o link, né? E outras pessoas queridas. Então, para começarmos o nosso programa, quero dar as boas-vindas, seja bem-vindo ao Trânsito em Foco, meu amigo Eduardo Carlos Febraio. Boa noite. Boa noite, Fábio. É um imenso prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Boa noite a todos os nossos amigos internautas que estão nos assistindo, os ouvintes da rádio web de Erechim, meu boa noite. Estou falando aqui de Adamantina, São Paulo, e pela Motiva Trânsito, curso de treinamento. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês e que possamos transcorrer essa live, um bate-papo, para contribuir com os nossos amigos do trânsito, as alterações do Código de Trânsito Brasileiro, né? Com a Lei 14.071, que entrará em vigor a partir de 12 de abril de 2021. Muito bem. Boa noite, Clóvis. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uma pequena introdução, se o senhor me permite, o seu Eduardo, de o senhor só fazer a sua apresentação aí, por gentileza, se o senhor não se importar, falar um pouquinho da sua vida bem rapidinho aí para o pessoal saber que o senhor é instrutor, enfim, as suas qualificações e tudo mais. Se o senhor não se opor, por favor. Imagina, fica à vontade. Bom, eu estou há mais de 20 anos na área de trânsito, né? Na verdade, eu sou oriundo do transporte coletivo de passageiros, iniciei em 1994, posteriormente iniciei como cobrador de ônibus, manobrista e motorista. E aí eu migrei para a parte da instrução, treinamento, né? Empresa de ônibus, e no qual eu acabei indo também para as autoescolas, né? Curso de primeira habilitação, curso teórico e ministrei também as categorias A, B, C, D e E. Depois os cursos, já há 14 anos que eu estou ministrando os cursos especializados da extinta Resolução 68 e hoje a 789/2020. Os cursos do MOP, coletivo, emergência, escolar, cargas invisíveis e transporte de emergência, enfim. Além dos cursos de formação de instrutor de trânsito, diretor-geral de ensino e examinador de trânsito. Então, essa é a minha história, né? Eu costumo dizer que nós somos eternos aprendizes, né? Temos sempre ser alunos para poder ser professor e instrutor, né? Sempre sentar na carteira de aluno para poder aprender, para poder transmitir, né?
Boa noite, tudo certo? Muito bem. Eu acho que deu uma interferência aí, Fábio, alguma interferência? Que andou entrando aí na live. Ok? Vamos lá. Fábio, é tudo contigo então. Vamos falar sobre trânsito. É que você e o meu amigo Eduardo aí sabem fazer, né? Eu entendo muito pouco de trânsito, só sei cometer algumas infrações de trânsito, viu, Eduardo? Clóvis, você é campeão de infração de trânsito. É verdade. Não é nada. Todos somos. Segundo consta aí, Clóvis, parece que cada brasileiro, cada motorista, cada condutor de veículos no caminho entre a sua residência e o seu trabalho comete pelo menos 5 infrações de trânsito. Todos nós, motoristas. Então, veja que coincidência. Não sei se é tudo isso ou se é só isso, mas é um número aí que se apresenta. Mas hoje... Oi? Se você me permitir, antes de você iniciar, gostaria de transmitir um abraço para minha esposa Eliana, que está nos assistindo, e os amigos do transporte, do trânsito, né? A amiga Jaqueline Santos, da Bahia, agente de trânsito lá, professora e especialista também, o psicólogo José Cláudio, do Recife, Pernambuco, o Emanuel também, que é da área de trânsito também, agente, né? E educador de trânsito, especialista. São grandes amigos aí do CAT, Gleidson, Rodrigues, Josimar Amaral, Coronel Ordeli, JP de Curitiba, Antônio Gomes, enfim, são todos amigos aqui que estão nos assistindo, o Revoredo, enfim, todos aí do Nordeste, Pernambuco, Bahia, Curitiba, São Paulo, enfim, o instrutor Lima de Campinas também está aí nos assistindo, enfim, todos os amigos aí, se eu lembrar mais no momento oportuno, eu tiver um espacinho, um fraterno abraço e peço que eles participem, interajam conosco aí, são pessoas aí super contribuem muito para o nosso trânsito, tanto na parte de formação, educação e fiscalização, né? Um abraço para todos vocês, obrigado pelo prestígio da audiência aqui, o nosso amigo Fábio Clóvis. A palavra é sua, Fábio. Com certeza, Eduardo, os nossos amigos que nos dão o prazer aí, né? E a sua paciência de nos escutar, que também é importante, né? A gente não é dono da verdade nem nada. Mas então, muito obrigado, temos diversos colegas também aqui que são agentes de trânsito assistindo conosco, né? O J. Pedro mandando um abraço às férias que brindam. J. Pedro, você é de casa, J. Pedro. Uma pessoa que admiro muito, você sabe. Eu também, é um mestre. Eu já fiz algumas lives com ele. Eu costumo dizer que o J. Pedro, o Josimar e os outros amigos aí, o mesmo grau de instrução, de conhecimento, know-how, eles têm de humildade, de empatia, de pessoas generosas, né? Sempre contribuindo para um trânsito mais humano e seguro na parte de sinalização viária, de educação e de formação. São pessoas excelentes. Um forte abraço, J. Pedro. Muito obrigado pelo prestígio da sua amizade. Com certeza, J. Pedro, Josimar, todo esse pessoal aí, né? Também aqui o Coronel Moura, lá de Olinda, Pernambuco, já participou aqui conosco. Um grande abraço, Coronel. Muito obrigado aí por ceder um pouco do seu tempo para nós. Deixa eu mandar também aqui os parabéns para os aniversariantes do dia. A gente sempre começa o programa assim, então hoje não vai ser diferente, né? Eu mandava para a semana, né? Aniversariantes da semana. Ficou muito longa a lista, mas então serve para esses que aniversariam somente na data que o programa vai ao ar. Mariana Crisóstomo, pessoal lá, nossos amigos da Portel Erechim, nosso vice-prefeito Flávio Tirello de aniversário, grande abraço, feliz aniversário, vice-prefeito. E a Kim Sassaboni também, que é vocalista lá do Venga Boys, aniversariando hoje, né? Os demais todos que aniversariam na semana, grande abraço e muito obrigado pela companhia. É claro que, iniciando o programa dessa forma, a gente mantém uma certa alegria, né? Está acompanhado de tanta gente boa assim e batendo um papo aqui para fazer abrilhantar um pouquinho nossos conhecimentos de trânsito, aprender um pouquinho mais, porque vem aí uma grande alteração, uma das maiores, se não a maior alteração do Código de Trânsito, que está desde 97, aí, né, a Lei 9.503. Essa não muda, essa é a lei que rege o trânsito no nosso Brasil, mas 39 leis já vieram aí para alterar somente essa, sem contar as resoluções, deliberações e demais auxílios que vêm para alterar a nossa lei de trânsito. É difícil ser motorista no Brasil, Eduardo Febraio, é difícil ser motorista. E a gente conversava sobre o que mais que pode estar
sendo alterado nessa lei, e alguns pontos são mais interessantes que outros. Algumas coisas administrativas que não vem ao caso, se a gente abrir para todo mundo vai ficar meio maçante, mas tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a validade do exame da renovação da CNH, Eduardo. Como é que vai ficar essa situação da validade da CNH aí para nós? Na verdade, houve essa mudança agora que vai entrar em vigor dia 12 de abril de 2021, né? Já está perto. E essa lei 14.071 de 2020, que foi tramitando lá, começou lá desde 2019 com o presidente Jair Messias Bolsonaro, enviou para a Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado e retornou para a Câmara, né? E o que ocorreu? Vai ser agora por faixa etária, né? Porque, na verdade, quem vai até 50 anos de idade, a renovação vai ser a cada 10 anos, né? Então, quer dizer, a partir o infrator ele vai ter o seguinte, a partir de 50 anos ou menos de 70, continua a cada 5 anos a renovação da CNH. E os condutores de igual ou superior a 70 anos, a renovação vai ser a cada 3 anos. Então, para recapitular, as pessoas que têm até 49 anos no dia 12 de abril, elas vão ter o direito, né, de a renovação da CNH ser a cada 10 anos. Só que aí vai ter aquele contraponto ali, que nós vamos falar depois, que é do artigo, né, 148A, que trata do exame toxicológico, depois com relação com o 5B, né, o parágrafo único, que vai ter que fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio, né? Depois a gente pode falar sobre isso depois, se você quiser falar agora, aí fica a seu critério. Mas lembrando bem aos amigos que estão nos assistindo, que vai abrir muitas, assim, como é que eu posso me referir? Já é lei, não adianta, vai entrar em vigor dia 12 de abril. Porém, eu, particularmente, eu estou aqui para transcorrer a Lei 14.071, que vai entrar em vigor dia 12 de abril. Eu não vou dar muito minha opinião particular, embora eu vou acabar falando mesmo da forma clara e objetiva. Eu acho que isso é um retrocesso, né? Acho que todos os amigos que estão nos assistindo aqui, a maioria vai concordar comigo. Se quem não concordar, eu respeito. Mas eu acredito que a cada 10 anos, né, nós estamos vendo aí, recentemente, cada fato horrível que nós estamos presenciando nas rodovias federais, estaduais do nosso país, né, com os profissionais mesmo de categoria C, D e E, que o exame toxicológico aí, a fiscalização, como que fica? As drogas, as bebidas alcoólicas, ceifando vidas inocentes, aquele carreteiro lá que arrastou a moto lá em Santa Catarina, aquilo chocou, né, impactou muito, e aí a impunidade fica nisso, quer dizer, será que não era para melhorar e não para retroceder, né? As leis têm que ajudar o profissional com outro sentido, né? Não amenizar, né? Porque o bom paga pelo ruim, né? Tem muitos profissionais excelentes aí que transportam vidas com segurança, com respeito, com dignidade, com responsabilidade, mas nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que não podemos chamar de profissionais, né? Estão aí nas rodovias aí, colocando em risco não só a vida dele, como as das pessoas inocentes, né? Terceiros aí, que está aí ceifando vidas aí e acabando com vidas humanas, com famílias, estruturando tudo. Então, nós estamos vivendo uma situação, um momento muito difícil, que é a pandemia, né? É um problema mundial, só que, infelizmente, aqui no nosso país, não se fala muito nas mortes de trânsito, né? Antes da pandemia, né? Mata tanto quanto a pandemia, respeitando as pessoas que está aí perdi algumas pessoas, não da família, mas amigos, né? E todos os dias notícias tristes, todo mundo está com o coração partido, é muito triste isso, a gente tem que respeitar as famílias, né? Mas não só do Covid, como no trânsito, né? Essa conscientização tem que ampliar. O Código de Trânsito Brasileiro é um bom código, porém tem essas falhas, né? Essas brechas, né? Então, eu falo aqui como motorista, que eu sou oriundo do transporte coletivo de passageiros, como eu disse, e então eu transitei por mais de uma década e meia na cidade de São Paulo, né? Então, eu operava transporte coletivo de passageiros
13, 14 horas por dia, trabalhando naquele trânsito caótico lá. Então ali eu vi de perto, não estava no ar-condicionado no gabinete, eu estava ali. Então presenciei fatos ali, assim, que se a gente for contar aqui, fica a noite toda, sem repetir uma cena da outra, né? Um fato ali que você observa no dia a dia ali, pessoas no mesmo palco social que é o trânsito, né? Pessoas de diferentes culturas, raças, socioeconômico, cultural, enfim, cultural, pessoas ali que... Porque o trânsito, o Fábio, você sabe melhor do que eu, as pessoas assim, elas acabam ficando egoístas, né? Elas não querem negociar ali, né? Existe uma vaidade, um egocentrismo muito forte. Então a pessoa, dependendo da classe social, tem um carro mais caro, usa a metamorfose, né? O carro é blindado, o carro é de 300 mil, de 1 milhão, então ele quer ter a vez, ele não sinaliza a seta, ele não dá distância de segmento, ele não aplica a direção defensiva, aí, né, ele não faz a média na condução econômica. Eu falo isso não só o profissional de cargas pesadas, de coletivo de passageiro ou de carga, como o do carro pequeno, né, do categoria B, C, D, B e o A da moto, né? Moto é um veículo rápido, porém perigoso, porém os motoristas do carro também só falam mal dos motoristas motociclistas, mas não é bem assim, existem os dois lados para tudo. Geralmente quem é um motorista defensivo do categoria B, ele tem habilitado em categoria A, ele também tem moto, ele vai entender ali, ele vai saber se posicionar também o carro para entender que às vezes a moto que vem atrás dele está mal posicionada, existe o ponto cego que muita gente não sabe. Então a má formação começa já na autoescola, né? Eu costumo dizer que é o condicionado, não tem uma formação ali eficaz, né? Claro, há raras exceções aí, temos profissionais, instrutores, colegas aí que são excelentes profissionais no quesito de formação, sempre procurando ensinar da forma correta, instrutor de verdade que transmite conhecimento teórico e prático, né? Não é aquele acompanhante que fica só... Isso eu me estendo até no profissional, né? Entre a esquerda, a primeira a direita, isso daí não é ministrar aula prática veicular, né? Você ser GPS, né? O Waze do aluno, né? Então, muita coisa que numa live a gente pode escorrer, né? Eu não sou o dono da verdade, não sei tudo, graças a Deus, né? A gente é eterno aprendiz. Eu costumo usar sempre em sala de aula aquela frase da nossa escritora goiana, né? A Cora Coralina, né? Ela sempre fala que feliz é aquele que ensina, transfere, né? Sabe, né? Então eu acho que a gente tem que partir dessa primícia que feliz é aquele que aprende o que ensina e transfere o que sabe, né? Então a gente está sempre na posição de empatia, sempre entender que o outro pensa diferente de você. O problema é inverso, o trânsito, cada um quer ser o dono da verdade, o dono da razão, né? Por isso que ocorre muito acidente. Além da má formação, lá em casa, né, como diz, lá atrás, pessoas que saem com o estresse do trabalho, da faculdade, está indo atrasado. Eu costumo dizer, por que está com pressa se já está atrasado? A palavra já diz, já está atrasado. Então, é partir do programação. Quando existe planejamento, você sai de casa com antecedência, você fez o checklist do seu veículo, você abasteceu, você viu tudo certinho, documentação. Então, você vai fazer uma viagem média ou longa prazo, você tem que entender que você tem que fazer a manutenção preventiva, enfim, todos esses aspectos, né, que vai contribuir para ser uma boa viagem, uma perfeita viagem defensiva, e você vai chegar no local determinado com antecedência e com segurança, que é o principal, ou o inverso, que infelizmente é o que ocorre na maioria das vezes, né? A pessoa falta conhecimento, como diz o mestre J. Pedro, né? E sempre acontece acidentes pelo fato de falta de conhecimento, né? Então a gente sempre acaba até batendo na tecla, né, Fábio, da educação para o trânsito, que é de suma importância. Mas nós sabemos que a educação vem do exemplo de casa, né? Não importa a origem do seu pai, da sua mãe, ou a formação, mas a educação é berço, né? Então isso daí começa a coisa refletir no trânsito, né? O trânsito é um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso, né? É que as pessoas gostam muito de apontar dedos e sempre encontrar o culpado, né? Ao invés de ser solidário no trânsito, ser gentil, gentileza gera gentileza, né? Você fazendo a sua parte, você não querendo revidar, você procurando ser um motorista, na prática, aplicar a direção defensiva,
né? Ninguém é perfeito, nem eu. Eu cometo infrações, porque tem instrutores na sala de aula que falam que não cometem infrações. É um absurdo isso. Nós cometemos frequentemente. Agora, a diferença é que a gente também tem consciência, né, e conhecimento o suficiente de se policiar e se auto-avaliar, no sentido assim, eu preciso melhorar, eu estou um pouco apressado, amanhã eu vou sair mais cedo, eu tenho que controlar a minha ansiedade, eu tenho que procurar ser gentil, estar próximo na faixa de pedestre, como diz o artigo 44, que agora é uma nova lei, né, do semáforo lá, por exemplo. Você, agora a preferência você passar no semáforo vermelho, desde que tenha a placa advertindo. Quer dizer, é outra mudança da lei 14.071. Só que aí as pessoas acabam confundindo isso e achando que já está valendo. Pessoal, a partir de 12 de abril, essa mudança também vai vai entrar em vigor. César Moledo aqui, Eduardo, mandou aqui uma mensagem para nós aqui no WhatsApp. Diz ele aqui, ó, então vai dar para passar o sinal vermelho? Não é bem assim, né, Eduardo? Não é bem assim, não vai dar para passar o sinal vermelho. Porque uma palavra que a gente fala algumas situações. A pessoa vai ter uma placa lá, né? Avisando, advertência, dizendo que você tem que tomar os cuidados, tem que se atentar com o artigo 70, lá que fala dos pedestres, o artigo 44, 45. Quando você for a se aproximar de um cruzamento, com ou sem semáforo, não importa, tem que aumentar o quê? O cuidado, redobrar a atenção, reduzir a velocidade, prestar atenção no ponto cego, nos retrovisores, vem uma pessoa deficiente, problema de mobilidade reduzida, um idoso, né? Enfim, um próprio pedestre normal que não tem problema de mobilidade, mas você tem que respeitar. Ele já iniciou a travessia na faixa de pedestre, então você deve aguardar com calma, esperar. Agora, é claro, a partir do momento que você não está visualizando ninguém ali por perto, nem um pedestre, e a placa está regulamentando ali, dizendo que você pode, e a partir do dia 12 de abril, após a Lei 14.071 de 2020, por entrar em vigor, aí tranquilo, você pode já fazer essa travessia, e sempre com segurança e cuidado, sempre redobrando. Porque, na verdade, nós sabemos que o pedestre tem a prioridade, né? Isso ele tem garantias. Só que, é claro, o pedestre que está nos ouvindo, que todos nós somos pedestres, né? 24 horas, né? No dia, um momento você é motociclista, um momento você é motorista, mas aquele momento que você estaciona o seu veículo no local permitido, é claro, e você vai descer do veículo e atravessar a rua para ir numa farmácia, aquele momento você deixa de ser motorista e passa a ser pedestre. Então, você também tem que respeitar. Porque o motorista que reclama muito e fala muito mal do pedestre, com certeza ele não é um bom pedestre. Porque a gente tem que exercitar, né, Fábio, a empatia sempre. Não é uma tarefa fácil. Nós temos que tirar a vaidade de lado, o egoísmo, né, que impera muito no trânsito. Eu falo isso porque tem vezes que eu não tenho muita paciência. Tem dia que eu também estou com pressa, eu sou ser humano. Porque quando eu falo numa live, as pessoas falam, o cara está falando bonito porque ele é perfeito, né? Ele se acha o cara, né? Não, a gente tem que ser sincero, ser autêntico. Falar que a gente também erra, mas a gente tem que sempre se autoavaliar e se policiar, cobrar. Não, eu sou exemplo como instrutor, como formador de profissionais, né? Eu tenho que dar um bom exemplo, eu tenho que usar o cinto de segurança, eu tenho que respeitar a velocidade da via, prestar atenção, respeitar e as placas de trânsito, né, de regulamentação, vertical, horizontal, semafórica, prestar atenção nos pedestres, nos animais, carros de mão, pessoas deficientes visuais, né, mentais, enfim, tem todo tipo de público no trânsito. Então a gente não pode pensar e nunca cair naquele grande erro, achar que o outro pensa como você, né? Esse é um grande problema que provoca acidentes de trânsito, né? É a pessoa achar que o outro tem o mesmo grau de conhecimento. Às vezes tem até um grau a mais do que você, né? Ou menos. Normalmente, não dá para subestimar ninguém. Não. Inclusive, Eduardo, estava vendo aqui, existem algumas situações que já existem no nosso trânsito, que é aquele siga livre à direita, que a gente encontra em alguns semáforos por aí. Aqui na cidade tem em alguns locais. E, então Sim. é bom lembrar, essa sinalização que autoriza o siga livre, digamos assim, a conversão aí à direita em alguns semáforos,
é somente em locais sinalizados, não é em todo semáforo que dá para fazer isso. Vamos deixar bem claro para as pessoas. Daqui a pouco vai chegar alguém lá fazer um recurso que foi autuado. Mas olha aqui, chegou aqui uma autuação para mim, uma multa, né? A multa que a pessoa diz. E eu vou ter que pagar aí 293,47, mas lá eu ouvi dizer que dava para passar no sinal vermelho aí se eu for converter à direita. Não é bem assim. Não. Alguns locais bem sinalizados, certo, Eduardo? Sim. É bem importante enfatizar isso, porque depois aí, eu assisti a live, o Fábio recebeu o rapaz lá, o Eduardo Febraio, e ele falou que pode atravessar o semáforo vermelho sem olhar, né? É bem por aí, né? Isso é fácil, né? Colocar a culpa no instrutor que então entenda diferente, né? O trânsito a gente tem que sempre ter cuidado, né? Atenção redobrada. Por isso que eu falo assim, o motorista ele erra se ele quer, né? Porque se a partir do momento do princípio que ele tem conhecimento, mas ele tem conhecimento, ele aplica esse conhecimento na prática, né? Ele aplica a direção defensiva, ele mantém a distância de segmento, ele sabe visualizar as placas porque ele está com a percepção apurada, ele tem atenção, então ele sabe o que significa daquela placa, da velocidade, né? Então eu acredito que se o motorista ele cuidar bem da atitude dele no trânsito, comportamental, na atitude defensiva, distância de segmento, distância lateral, velocidade da via, né? Checklist com o veículo, ele faz sempre uma revisão preventiva, documentos, sempre está portando, embora agora a legislação permite você portar a CNH digital e o documento CLV, porém sabemos que a autoridade, né, a fiscalização, né, o agente for fiscalizar com todo o direito dele de pedir os documentos, eu procuro dizer o seguinte do aluno: a lei te ampara, porém, você ande com os documentos, não custa nada, continue. Mas mas entenda que se não estiver funcionando lá o Wi-Fi lá do laptop, lá da viatura, então eu acho que isso daí a gente tem que explicar que existe essa lei, porém, entenda que eu acredito que continua, não custa porque no quebra-sol, no porta-luva, no documento, não vai ferir. Né? Não custa, né? Não custa nada. E é assim, temos que lembrar assim, né? Nós aqui, Eduardo, estamos num estado onde somos privilegiados nessa questão. Então, praticamente todas as cidades onde há órgão de trânsito no Rio Grande do Sul está automatizado. Os agentes possuem um smartphone para consultas, né? Não tem terminal embarcado aí na viatura, mas tem o smartphone, que a consulta está ali. Porém, as cidades têm ponto cego de comunicação, de sinal de telefonia, e também temos que lembrar que os agentes de trânsito são todos os agentes. É o policial militar, o policial rodoviário que está lá fazendo seu serviço e os postos policiais. Então, numa abordagem, se não tiver como consultar, ou no meio de uma rodovia, por exemplo, onde o sinal é muito pífio, muito fraco, pode ser autuado aí, né, por não portar documentos. E para ajudar um pouquinho, agora temos que pagar a taxa de expedição do documento. O documento não é mais expedido. Agora vai ter que ser, né? 2021 vai ter que voltar a ser. É uma novela. O pessoal não se entende ainda. Mas a partir de 2021, então, sim, a pessoa pode requerer a impressão, mas a taxa tem que pagar. Isso aí acontece seguido. Hoje mesmo, durante o trabalho, foi abordado um cidadão aí numa situação que chamou a nossa atenção, e fomos ver lá, ele havia um débito do ano passado, 2020, com o seu veículo, mas estava estacionado, estava com um problema mecânico, entendeu? Então, qual é que era o problema? O problema do cidadão é que não pagou a taxa de expedição do ano passado. Então, o seu despachante, né? O despachante lá cobrou as taxas, IPVA, toda aquela coisa, e não pagou a taxa de expedição do documento. Está aí, o licenciamento não vem. Está sujeito à remoção, à autuação? Está. Por sorte, tinha um problema mecânico, o veículo estava imóvel. Se tivesse visto ele rodando, lamento, senhor, né? Mas vai ficar a pezinho aí. Vamos ter que regularizar a situação. Apesar que
temos um decreto estadual aqui, Eduardo, que permite o recolhimento dos débitos aí no sistema bancário, sistema eletrônico. Então, no Rio Grande do Sul, pode a pessoa fazer a arrecadação ali, fazer a comprovação do pagamento e ser liberada aí. Não se livra da autuação, tá? Vamos deixar bem claro isso. Sim. Somente da medida administrativa, que no caso seria a remoção do veículo aí ao depósito. Então, fica a dica para as pessoas, portem os documentos. É simples, o site do Detran de cada estado está lá disponível um PDF que você pode baixar e imprimir aí na sua impressora, tranquilo. Pelo sim, pelo não, um prevenido vale por dois, já dizia meu avô. Exatamente. Né? Um prevenido Mas vale por dois. É a questão que as pessoas acabam teimando um pouco, achando que não, que... Eu não sei, não dá para entender o que acontece com certas pessoas que... ao invés de fazer o certo, né, trocar o certo pelo duvidoso, como diriam os antigos, né? Então, acredito que a gente tem que tomar as devidas precauções, né? Eu acho que sempre procurar andar na legalidade é sempre importante, né? Documentação do veículo, os pneus, equipamento de segurança, obrigatório, né? Isso daí, eu falo assim, manter um carro é manter a segunda família. Então, acredito que caso aconteça um imprevisto, deixa o carro na garagem, vai de Uber, a pé, coletivo, táxi, porque você não está colocando em risco nossa segurança. Se vai levar para o pátio o veículo, é um problema financeiro, mas eu estou falando de um problema muito mais sério de ordem pessoal, de ordem que é o que é mais precioso, é as nossas vidas, né? É a vida de pessoas, seres humanos, que estão ceifados no trânsito por falta de responsabilidade, consciência, de empatia, de respeito à legislação de trânsito, de respeito à vida humana, né? Então, as pessoas, às vezes, têm um poder econômico mais alto, que tem bons advogados, sabe que não vai ficar preso e acaba, né, desrespeitando as leis, né? E acho que é o país da impunidade. Lamentavelmente, sabemos que em muitos casos é assim, na maioria. Não gosto de ser negativo, mas a gente está tendo um quadro realista, né? E vamos, por exemplo, o Detran, né? Os Detrans aí do seu estado é muito bom, né? Alguns estados, mas aqui em São Paulo, por que não há uma padronização dos Detrans, né? Falaria toda a mesma língua, seria muito melhor, né? Andava muito melhor para os 7Cs, né? Para os despachantes, para os agentes de trânsito municipais, estaduais, para os instrutores, para os educadores, especialistas, enfim, todos na Seara Trânsito e Transporte ficariam muito mais satisfeitos, falariam mais a mesma língua, estimularia mais para o conhecimento, para a formação, porque a gente sempre fala da educação para o trânsito, que é importante falar. Eu trabalhei já em várias escolas aí, tentando levar, sendo que os políticos sempre são contra, né? As pessoas, as autoridades, né? Sempre gratuitamente, voluntariamente, mesmo assim, sempre coloca obstáculos, desculpas, só para você não... Eu produzi aqui na minha cidade um tapete pedagógico, né, para interagir com os alunos de várias faixas etárias, não só da escola, mas na sala de aula, nos cursos especializados da 789 ou de primeira habilitação. Você coloca lá 20 alunos, forma um grupo de 4, de 5, né, e ali você interage, normas, trabalha com eles, as normas gerais de circulação e conduta. Aí você me pergunta, dá resultado satisfatório, Febraio? Sim. Por quê? Porque ali ele está vivenciando o dia a dia ali, né? É forma lúdica, aluno você trabalha com adulto, com andragogia. Então, a Motiva Trânsito, se Deus quiser, em maio vai começar a oferecer cursos online, né? EAD, para a direção defensiva, condução extraeconômica. Então, já vai começar a montar isso que eu fazia presencialmente, na tela da TV aqui, do computador, para que as pessoas entendam de uma forma mais lúdica, né? Porque um adulto e assistir aula, nós sabemos, um domingo à tarde, após o almoço, ou num sábado, o cara vai bater um sono, né? O instrutor vai lá e coloca um vídeo para ele vai dormir fatalmente, isso não tenha dúvida. Então, o instrutor também, ele tem que se atualizar com os materiais didáticos, ele tem que fazer outros cursos de aprimoramento, de qualificação, capacitação e atualização, e sempre entender que ele tem que trocar figurinhas com outros amigos, ele tem que ter o material dele, didático, pedagógico, para poder interagir. Mas ele tem que ter, acima de tudo, o conhecimento, a empatia de se colocar no lugar do aluno. Não é fácil você enfrentar uma sala de aula
mesmo com todo aparato técnico de conhecimento, de pós-graduação, a gente tem que entender que cada público é diferente, a cultura, a idade. Às vezes, no público que eu sempre ministro curso especializado, é um público misto, né? De idade e de formação, né? Muitos não têm formação acadêmica, alguns têm ensino médio, outros fundamental. Então, a forma de você se expressar ali, de bolsar com os alunos, é a forma mais simples, evitar termos técnicos. Então, tudo isso, né? Os nossos amigos que estão nos assistindo sabem disso, claro, né? Então, mas você também, mas a gente percebe que a má formação que acaba impactando no trânsito no dia a dia, né? Infelizmente, bate na mesma tecla e sempre volta na mesma situação, né? É a falta de conhecimento. E, geralmente, quem não tem conhecimento em qualquer coisa, ele sempre fala que já sabe. E ele pega ar, como diz, quando vai falar alguma coisa, né? Não, eu falo que eu nunca sei nada. Não que eu sei tudo, entendeu? Mas esse princípio da humildade, nós temos que sempre usar isso, né? A simplicidade. Por mais que o cara tenha pós-doutorado, eu acho que todo mundo que tem um mínimo de simplicidade ali, de raiz, né? Que mantém, preserva a dignidade humana, o respeito e a empatia, ele entende que a simplicidade é a palavra mágica de tudo, né? A forma de transmitir com respeito, com amor, com carinho, né? Porque esse ofício aqui, nós sabemos que não dá muita rentabilidade financeira. A gente se esforça ao máximo de ser melhor. E muitas vezes corre o risco de ser mal interpretado, não só pelos alunos, como principalmente pelos colegas instrutores que são desmotivados, despreparados e acham que você quer transmitir que você é a última bolacha do pacote, que você é o cara bambambam. E que, na verdade, é o contrário, é o oposto. Você quer com simplicidade, com humildade, mas com responsabilidade, com profissionalismo, mostrar o melhor que você pode oferecer naquele momento. Pegando o seu gancho aí, Eduardo e Fábio, seu Eduardo e seu Fábio, eu já comi minha bolacha aqui da minha sogra hoje, viu? Já comi as bolachas aqui, já comi a bolacha, então tô pronto, né? Vamos aos recados do pessoal, tem bastante recado, eu acho que é importante aqui a interatividade das pessoas. A Jaqueline Santos... Então tô conseguindo ver mais aqui. Mas manda bala, manda Vamos bala. lá, Jaqueline dos Santos, diz Santos, né? Minha parente, viu, Jaqueline? Todos Santos, Santos Silva, Pereira, Oliveira, todo esse pessoal são todos meus parentes. Vamos lá. Uma grande amiga, viu? A gente, especialista em direito de trânsito, ela é fera no produtos perigosos, ela é monstro. É uma excelente profissional, grande amiga. Vamos lá. Vamos ver que amarelo, hein? Mas é amarelo, né, Febrão? Dar conhecimento ao povo é perigoso, no entendimento de alguns governos. Quanto mais o povo sabe, menos é. Errar no trânsito é lucrativo. No que se refere à arrecadação em notificações e expedições, diz aí Jaqueline. Flávio Araújo, um grande detalhe, o fator cultural. Deveria fazer essa pergunta aos caros colegas e que acham disso em relação às alterações aí promovidas agora pelo Código Brasileiro de Trânsito, que quer se referir, eu acho, né? Tati Grilo levando assim, essa conversão no semáforo pode gerar polêmica. Um abraço, ela, obrigado pela participação. E a Jaqueline também, a Jaqueline ainda tem aqui um recado dela, o condutor deve portar o documento do veículo, bem como a CNH. A fiscalização, quando tiver meios de consultar, o condutor está desobrigado a portar, diz aí a Jaqueline, claro, exatamente. Sem dúvida, né? Vamos ver mais a quem aqui participando. Irineu Barbosa, boa noite, tá falando. Nivaldo Pereira, boa noite, mister. Flávio Araújo, boa noite a todos, obrigado pela participação. Bolinha também aí. Tudo amigo meu. O pessoal participando aí. A Marley Visotto, boa noite, ótimo programa, obrigado. Carlos Espinato, o nosso colega aí, parabéns, Fábio. Programa, muitos esclarecimentos. Abraço a todos aí, né? Obrigado pela participação. O doutor J. Pedro Correia, Fábio, um abraço a ele, obrigado pela participação aí. Eu sempre aos sábados ele sempre manda um artigo que ele escreve, né? E eu recebo sempre ótimos artigos do J. Pedro. Eu sempre leio os artigos que ele manda para mim aí. Um abraço forte a todas as feras aí. Brindam com essa conversa agradável, muito legal. Um abraço a ele, obrigado pela participação também aí. Emanuel da Silva, vamos ver mais quem, Nivaldo Pereira, um prazer participar desse bate-papo produtivo. Grande abraço a todos, diz aí o Nivaldo.
Obrigado pela participação. Emanuel também. Boa noite, amigos. José Cláudio. O seu vídeo, Frari. Um abraço, boa noite. Obrigado. Matheus Melo. Vídeo. Eliana Franco também. Seu vídeo é meu patrulheiro essa semana aí. A Eliana é minha esposa, viu? Eliana Franco Furtado, minha esposa. Dona Eliana Franco Furtado, boa noite. Fábio, solicitação de amizade hoje. Grande abraço, né? Seja bem-vindo ao grupo de amigos. Muito obrigado. Também é educador de trânsito e é diretora de ensino. Dona Carmen. Parabéns. Dona Carmen também, a Dirce Neto Sampaio, nosso colega. Dona Eliane, um prazer conhecê-la aí. Obrigado pela sua participação. A senhora conduza bem esse cidadão aí, o nosso amigo Eduardo, viu? Leve ele assim, porque senão sabe como é que é, né? Com certeza. Lá em casa, viu, seu Eduardo e o Fábio e o pessoal que está nos ouvindo lá em casa, é o seguinte, a minha palavra é sempre a última. Última. Já vou, né? Sim, senhora. Vou, Para descontrair um pouquinho... Deixa eu te dizer, deixa eu dar uma atualizada aqui nas mensagens. Josimar Amaral, grande mestre Josimar. Grande Clóvis, você é uma fera, abraço aos amigos. Interessante, um abraço para você também, Josimar. Josimar é uma figura. É um ótimo amigo. É uma figura. Flávio Araújo diz o seguinte aqui, o fator importante a ser mensurado e até então não é uma validade da CNH, e sim a renovação do exame de aptidão psicológica e médica. Isso. Será que em 10 anos será muito tempo? Ele faz uma pergunta aí, né? Eu gostaria só de fazer um pequeno nessa questão dos 10 anos. Não sou especialista em trânsito, não entendo, vamos dizer assim, só sei o basicão aí, mas na minha concepção, como cidadão comum, como cidadão que tem a visão assim do dia a dia, me parece que é um pouco precipitado essa questão de 10 anos. Eu acho que tem pessoas que há 5 anos ela já tem um problema ali de visão, um problema que acaba acontecendo e ele não vai passar no exame. Então 10 anos me parece que vai trazer algumas situações no trânsito aí que vão ocasionar grandes problemas de acidentabilidade, ou seja, agora mudou, né, Fábio? Sinistro de trânsito, né? Sinistro de trânsito. É a minha visão de pessoa leiga. Eu acho assim, eu deixo na mão de vocês, e eu acho que o pessoal também participando, que nessa questão, eu vejo assim, eu tô falando a língua do povão. Me parece que é um pouco precipitado e muito longa essa questão. Eu vejo assim. Eu queria saber de vocês. Eu acho assim, Clóvis. Estudando um pouquinho aqui, concordando inteiramente com o que o Eduardo falou no início do programa, essa questão aí está avançando muito no tempo, estamos retrocedendo na questão de legislação. E eu faço mais uma pergunta. Quem está por trás disso? Aí já é outra questão, né? Vamos entrar num problema mais graúdo. Mas assim, acredito que 5 anos estava bom demais. Talvez até estendido para alguns casos. Porque por vezes pegamos pessoas inaptas a conduzir um veículo. Inaptas. Não tem condições. Muita coisa pode acontecer em 5 anos, imagina em 10 anos. Mas essa é a minha opinião. Concordo plenamente com o Clóvis, com você também, Fábio, porque isso é um retrocesso, é inadmissível, se bem que eu, você e o Clóvis não adianta a gente pensar dessa forma, não só nós, que a maioria da live aí, os nossos amigos que eu conheço, também comunga da nossa opinião, porque é um retrocesso. E digo mais, os cursos especializados, que são cada 5 anos, o MOP, o coletivo, escolar, emergência, divisíveis, corre o sério risco também de acabar acompanhando a renovação com a CNH, no caso, a cada 10 anos. Então, entenda, se já está difícil com a atual lei, né, cada 5 anos, já o índice de acidentes é altíssimo, a imprudência, a imperícia, né? Enfim, acontece diariamente o caos nas rodovias federais e estaduais. Imagine agora. E de contraponto, essa lei é contraditória, porque o artigo 148A, que trata do exame toxicológico, e faz essa correlação com o 65B, que eu vou comentar com vocês aqui, que está dizendo o seguinte, né? O artigo
148A diz o seguinte: os condutores da categoria C, D e E deverão comprovar resultado negativo, né, no exame toxicológico, para obtenção da renovação da carteira nacional. O parágrafo 2º diz o seguinte: os condutores da categoria C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos ao novo exame período a cada 2 anos e 6 meses. Cada 2 anos, na obtenção ou renovação da carteira nacional de habilitação. Muito bem. Independentemente da validade dos demais exames, o que trata, inciso 1, do caput do 47 desse código. Aí você vai lá no artigo 65B, ele diz o seguinte, você conduzir veículo, né, para qual seja exigida a categoria C, D e E, realizar exame toxicológico previsto no parágrafo 2º, que acabei de ler, né, do código após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Muito bem. É infração gravíssima, né, se for a fiscalização for pego, suspensão do direito de dirigir por 3 meses, né? Então, o que vai acontecer? O parágrafo único, olha como que vai inclusão no RENASH, o resultado negativo do exame. E o parágrafo único do 65B está dizendo o seguinte: incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização do exame toxicológico, né, documento de habilitação, né, no período pelo parágrafo 2º do artigo 48A. Agora você veja bem, não está falando no 48A, no 48A da categoria C, D e E. Só que no 65B está tratando do quê? De quem exerce atividade remunerada. Então, quer dizer, está falando dos motoristas de aplicativo, taxistas, enfim. Então, quer dizer, o posicionamento do Denatran vai ser como? Se alguém tem alguma opinião, tem um conhecimento disso, por gentileza, comente aí no comentário. Então, começa por aí, né? Você vê, estendeu, foi bonzinho, foi populista, 10 anos, mas aí não pensou no curso especializado, nos instrutores que ministram, como eu, curso presencial. Eu não estou querendo colocar fogo na fogueira, mas a gente percebe que é um retrocesso, foi um tiro no pé essa legislação, esse artigo 147, 148A, né, e 165B. Uma brecha, um buraco. E aí, vai resolver? Aí começa a vir resolução do CONTRAN, né? Para começar. E, Eduardo, tem mais... Eu gostaria até de fazer uma pergunta para você. Nós, agentes de trânsito, temos lá o EAR, Exerce Atividade Remunerada na CNH. Exatamente. Muitos de nós, categoria A e B, outros somente B, alguns C e A e C, essas combinações. E aí, como é que fica? Todos nós teremos que fazer o toxicológico? Então, dia 12 está aí, a grande maioria não tem. E aí, como é que fica? E nós temos que ter o exercício de atividade remunerada porque somos condutores de veículo de urgência e emergência. E aí, como é que fica? Estamos numa sinuca de bico, né? Contra a parede aqui. E teremos que fazer, né, Eduardo? Teremos que fazer o toxicológico. Nós não temos infratores já de causa, né? De casa. Exatamente. Às vezes, algum amigo mais íntimo, que não é da área de trânsito, fala para mim: eu não estou te entendendo, você gosta de cumprir as regras, a legislação? Eu falei: não, eu estou dando a minha opinião particular aqui, isso não vai mudar nada, mas não é porque eu não concorde que eu não respeite e não vou cumpri-la. Deixar bem claro isso daí. Só que eu não estou satisfeito, porque eu sou um cidadão brasileiro que paga impostos. Estou me sentindo lesado, né? Numa situação absurda dessa. Estão brincando não só comigo, com o Fábio, com os agentes municipais, estaduais, com os instrutores, educadores, motoristas profissionais sérios, responsáveis, estão dizendo que a gente é bobo. Porque isso, não, de um lado, prolongam 10 anos a faixa etária de tem até 50 anos de idade. Por outro lado, a cada 2 anos e meio você tem que pagar um exame, que é uma balela, esse exame toxicológico, que não tem fiscalização, né? Nós sabemos que não tem como fiscalizar isso, tem como, mas não querem, né? Os laboratórios aí levando a melhor e nós pagando fica pior. Quem paga a conta sempre é nós, né? A população, a maioria. Então ninguém está satisfeito com isso. Agora, ao invés dos deputados lá criarem leis que vão funcionar na prática para melhorar, ampliar a segurança viária dos motoristas de caminhão, né? Ter o dobrômetro lá que vai funcionar a fiscalização, uma lei que vai amparar, que vai ajudar os próprios agentes a atuar, dar esse respaldo
para que eles possam fazer essa fiscalização de forma correta, uma lei séria que você percebe que não é só no papel, uma lei que vai funcionar na prática. Com o decorrer do tempo, vai ter retorno até para os leigos, para a população em geral. Aí sim funcionava, aí sim você percebia que estava o processo evolutivo caminhando para o bem, para a redução de acidentes. Seu Eduardo, aproveitando seu gancho, o senhor falou ali os deputados, e eu pergunto para o senhor assim, não sei se o senhor tem conhecimento, o Fábio também, se o pessoal tiver, que não estão nos ouvindo e nos vendo aí, quanto à questão dos deputados, será que tem uma comissão, eu não sei, estou falando legalmente, será que tem uma comissão onde são técnicos e pessoas qualificadas de alto nível de entendimento de legislação no trânsito para compor essas leis, ou são políticos, somente políticos que fazem as leis, que daí políticos, eu não entendo, sou leigo, eu sou político, eu vou botar lá e vou votar uma lei que vai favorecer meia dúzia de pessoas. Será que tem essas pessoas no meio? Depois eu vou aos recados da galera aqui. Não, na verdade tem. A questão é que eles não são ouvidos como deveriam, né? O nosso grande amigo Josimar, o Coronel, Ordeli, são pessoas sérias, idôneas. O Júlio Vermodeste, São Paulo, são 8, o grupo do G8 que fala, né? Uhum. Os 8, o Ronaldo Cardoso, o Celso Mariano de Curitiba, o Leandro Macedo, o Carlão de Pernambuco, enfim, o Coronel Ricardo de Santa Catarina, são pessoas totalmente, o Júlio vem de São Paulo, são pessoas sérias, responsáveis e são especialistas. Tem um know-how altíssimo, são o primeiro escalão do trânsito no Brasil. Uhum. O Josimar, o Coronel Ordeli, eles foram lá em Brasília, mas a questão é que na hora H veio a lei lá, a PL 2019, a 36267, a 3267, que acabou criando e foi aprovada na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, retornou, aí o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou a lei, que é essa lei que foi me falha a memória, se eu estiver errado, me perdoa, 13 de outubro de 2020. E tem aquele termo que eu esqueci o nome, que é jurídico lá, me fugiu agora, que é o prazo que eles dão, né? Que é de 6 meses, que vai entrar agora, em vigor, a partir do dia 12 de abril de 2021. A Lei 14.071 de 2020. Então, isso daí, tem pessoas sérias aí também, deputados também, não vamos generalizar e correr o risco de cometer injustiças. Eu não estou citando nomes aqui, não quero entrar nessa esfera. Mas nós sabemos que as pessoas sérias de verdade, como esses especialistas que eu citei, deveriam ser mais ouvidos, porém nós sabemos que não há interesse, né? Nós até vou estender, viu, Clóvis e Fábio, não só lá, começa de baixo para cima ou de cima para baixo, é igual no município. Os pequenos municípios, vocês aí são de parabéns, sempre é primeiro mundo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sempre está mais à frente, não desmerecendo o Sudeste, nem o Norte e o Nordeste. Mas a questão é o seguinte, a questão cultural, né, vai à frente. Eu percebo aqui, o município onde eu moro, ali, demorou anos para municipalizar, integrar com o Sistema Nacional do Trânsito. Muitos municípios ainda não estão integrados. Então, essa deficiência, agentes sem curso, não são como vocês que têm curso, formação, formado pelo Josimar, pelo Ordeli, né, ou por outros profissionais também, é claro. Então, pessoas ali que têm conhecimento, muitos agentes são instrutores, são especialistas, são advogados, entendem de legislação, de direito de trânsito. Então, são pessoas que são renomadas. Então, quem tem conhecimento, busca mais conhecimento, sempre mais. Então, ele consegue, além de entender, ele transfere, né, o que ele sabe para o dia a dia, para o métier dele do trabalho. Então, por isso que você vê em alguns estados, em algumas cidades, que o trânsito flui de uma forma melhor, na parte da fiscalização, da educação, da formação e na educação para o trânsito nas escolas, né? Então você percebe que existe um sincronismo, né? Falam a mesma língua. Então a questão cultural já vem de berço, de casa, aquele município pequeno, mas tem um trabalho com os agentes de trânsito integrado com o Rotary, com clubes de serviços, com a Câmara Municipal do município, o prefeito. Então pessoas ali que falam a mesma língua, estão falando português, claro. Ali funciona, né? Não estão visando só arrecadação, estão visando educação e uma boa formação. Os autoescolas contribuem com faixas, com programas de educação para o trânsito, folders. Ele entende que ele é uma empresa, que é autoescola, mas ele também faz o papel social,
ele se preocupa com a educação para o trânsito, ele se preocupa com a boa formação do condutor. Ele sabe que lá no final, qual que é o interesse que todos comungam? A redução de acidentes de trânsito, né? A vidas humanas que está em jogo, né? Então, mas isso daí, você vai falar para uma pessoa que só pensa em política 1000%, ele vai rir da sua cara com uma certa ironia, com um sorriso no canto. Se for época da política, ele até dá um espacinho para você, mas depois que ganha, ele te coloca no freezer, né? Ele acha que o cara que fala de trânsito é um bobo, né? O importante é outra coisa, né? Que nós sabemos o que é, né? Então eu vivo isso na pele há décadas, viu, Cláudio? Nós estamos rindo para não chorar, né? Essa é a verdade. Eu tô rindo, sabe por quê? O seu Eduardo, eu tô rindo e o Fábio sabe por quê? É porque o senhor falou dos políticos que depois eles tiram o pozinho das costas, né? E aí depois que passa a campanha, passou, né? Aí tô lá dentro, ele bota na geladeira, né? Ele bota lá no freezer e congelar. Tá congelado. Tá duro. Ficou duro, homem. Mas que barbaridade. É uma trivialidade, né? Mal sabem essas pessoas que normalmente o trabalho de educação para o trânsito é feito de forma gratuita pelas pessoas que se interessam, que estudam e que vão atrás para compartilhar um pouquinho da legislação, um pouquinho de conhecimento. E, é claro, a gente acaba sempre aprendendo muito mais do que ensinando, porque cada atividade é virginal, cada situação é virginal. E é muito difícil. Eu levei alguns anos, Eduardo, para aprender como prender a atenção das pessoas num evento. E acabei reunindo, pensando se ia dar certo ou não, fazendo algumas experiências há muitos anos atrás. Como é que eu vou fazer para pegar a atenção dessas pessoas para falar de um assunto que é maçante, dá sono, como você falou, que é o trânsito? Eu pensei, espera aí, tem um outro assunto que eu gosto muito também e que quase não dá sono nas pessoas, é filosofia. Por que não unir as duas coisas? Vamos misturar filosofia e trânsito, vamos pegar, né, na questão moral e ética, principalmente das pessoas, mas não ir lá e, descer um monte de filósofo e pensamento e teorias e nem um monte de regras, números, autuações, valores, porque daí a pessoa meio que quer dar o fora rapidinho, né? Quer cair fora. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar bom humor na jogada também. Quebrar o gelo. Vamos dar uma risadinha com as pessoas. Trazer cases do dia a dia e colocar no contexto moral, ético e, por que não, mencionar as legislações, principalmente no trânsito. Né? Provocando ele. Exatamente. Provocando. Exatamente. E dá certo. O Fábio. Eu acho que nem mereço, mas o Denatran de 2017, 18, 19 e 20, por incrível que pareça, 2020 também, nos agraciou aí com um certificado aí, melhor palestra comportamental. Não sei se é para tudo isso, não deveria ser, mas 2020 foi fraquinho nessas tarefas educativas, porque a pandemia assim o exigiu. 2021 continua a mesma coisa, ainda bem, temos esses eventos online. Que consegue, a mim, pelo menos, me reinventei online. A tecnologia vem para isso, né, Eduardo? Eu prefiro presencial, eu acho que o resultado é satisfatório, é muito mais consistente, o feedback, os comentários ali, enfim, isso não tem tecnologia, modernidade e futuro que vai me convencer do contrário. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que nós, já que não conseguimos detê-los, né, já que não podemos com eles, junte-se a eles. Então, vamos procurar. Estou engatinhando isso daqui, eu estou aprendendo, não estou como vocês que são profissionais da comunicação. É verdade. Eu estou aqui apanhando, porém, só erra quem faz, né? Na verdade é isso. Então, estou errando todo dia aqui, mas estou persistindo para poder conseguir melhorar, evoluir gradativamente, porém a gente está ampliando as redes, né? O contato, pessoas maravilhosas na área de trânsito que eu conheci, do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul do país, né? Pessoas aí como o J. Pedro, como a Jaqueline, Antônio Gomes, Emanuel, José Cláudio, Tati Grilo,
o Nivaldo da Sambaíba, que está aí também. O Araújo, o nosso Flávio Araújo também, são pessoas que estão se reinventando também. Sim. São profissionais de alta performance. Tá? O senhor sabe que, seu Eduardo e o Fábio, eu mexo com isso há mais de 5 anos com internet e tecnologia. E não sei, aquilo que o senhor falou, eu não sei tudo, não. Eu todo dia estou aprendendo. Todo dia estou aprendendo. Cada dia então, você, imagine eu, hein? eu sei que a dificuldade é tremenda. Olha, realmente é um trabalho. Eu vivo o meu dia a dia, o Fábio sabe disso, seu Eduardo? Dá pau direto, né? Você viu aquela hora? Cai, né? Pode cair, né? E aí? Você tem que se reinventar naquele momento e fazer a coisa funcionar. Exatamente. Se o senhor ter uma ideia, hoje eu fiz, sem mentira nenhuma, acho que eu já fiz umas 5 lives hoje. Eu acho que já fiz umas 5 lives. Mas o Nivaldo fez uma colocação aqui que eu achei interessante, viu? Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: condutores responsáveis e conscientes não precisam de 40 pontos no prontuário em 12 meses. Olha, tem muita gente participando. Eu vou ler o recado bem rapidinho, depois a gente... Lê. Você me permitiu, eu queria falar, antes de tudo isso daí, claro, vamos abordar também a motocicleta, que eu achei com umas mudanças bem pertinentes, né? Já falar do 64 e 244, que é interessante. Vou falar de uma forma superficial, mas para poder responder para os nossos amigos. Mas fica à vontade. Perfeito. Vamos lá, Tati diz, pois é, Anivaldo, vai justamente favorecer aqueles que negligenciam as normas de segurança. Ocimar também diz o seguinte: boa noite, tudo bem? Boa noite. Vocês estão crescendo aí, diz Ocimar aí, né? Um abraço, obrigado pela participação aí também. Vamos ver mais quem aqui que está participando. Nivaldo Condutores, já falei aqui. Flávio Araújo, Triste Realidade. A Jaqueline, olha, a Jaqueline, parabéns, viu, Jaqueline? Ela é contundente, viu? Ela é fera. É fera, hein? Haverá, segundo eles, comunicação sobre o vencimento ao condutor. Veremos. A questão de quando atingir aí os 40 pontos, sei lá. Acho que é isso que ela quis se referir aí, né? O Flávio, creio que a questão, abre aspas, mercado, fecha aspas, as próprias clínicas entrarão em contato com o respectivo cliente, buscando fidelizar o mesmo, diz aí Flávio Araújo. A Jaqueline também fala aqui dos CFCs. Tem políticos dizendo que até os CFCs não são importantes na formação de condutores. Ah, não, aí... Gente, aí eu vou tirar, eu vou ficar careca. Eu vou ficar careca. Olha, eu vou dizer uma coisa. O seu Eduardo, o Fábio, quando eu fico bravo aqui, eu quebro tudo, né? Agora, um político que disser pra mim que os centros de condutores que a formação, né, não tem sentido, eu digo pra ele que ele pegue a malinha dele, ele não vai pro Paraguai, não vai pra outro país, ele some do mapa. Desaparece. Porque se ele tiver caráter e tiver força, eu quando fico bravo, viu, Eduardo, eu quebro tudo, eu fico bravo mesmo. E aí eu começo a sentar o porrete, sabe? Eu não tenho moleza e não tenho trava na minha língua, sabe? Eu não tenho trava na minha língua. Eu sou um cara que, se tiver que bater de frente, o Fábio me conhece, eu bato de frente mesmo e falo, né? E falo mesmo, e não tenho medo, e sustento minha palavra. Então, nessa forma que a Jaqueline falou aí, eu sinceramente não acredito que tenha alguém que possa dizer, porque se já ensinando é difícil andar no trânsito, e você imagine se não ensinar, então como é que vai ser? Gente, pelo amor de Deus! Eu não vou citar, mas tem um deputado aí que vocês sabem quem é, né? Um mesticinho aí que ele fala essas bobagens. Olha, sabe qual a comparação que eu acho chula? É comparar o Brasil com os Estados Unidos, em termos socioeconômicos e culturais, e termos de existência. Quantas luzes na frente, não só em grana, em dinheiro, em cultura, que está os Estados Unidos, não desmerecendo o Brasil, não é isso. Sim. É um país continental grande demais, tensão territorial. Nós temos essa diferença impactante de cultura. Minas Gerais é uma cultura, São Paulo é outra, no Sudeste. Vitória, Espírito Santo, na terra do Josimar é outra, e você vê, está no Sudeste. Aí vocês são aí o extremo sul. Aí o Norte, lá no Manaus, lá, Nordeste, Bahia, quer dizer, imagine, é um país só com várias culturas, com várias, né? Então, agora a pessoa quer vir falar que vai lá, aperta o botão, volta a comprar uma Coca-Cola refrigerante e tira a CNH. Não. Se todo o processo de habilitação
que ainda é falho no Brasil mesmo, antes de existir essa nova lei que vai entrar em vigor, sempre teve muitas brechas, se bem que, como diz o próprio Coronel Ordeli, né, de um limão fez uma limonada, né? Então, no caso, essa lei 14.071 também não vou cometer injustiça e não, tipo, toda regra é uma exceção. Por exemplo, o artigo 244, aqui, acho que é o inciso 5º, né, se não me falha a memória aqui, está falando da transportar crianças menores de 10 anos, antes de 7 anos. Quer dizer, nesse ponto, eu tenho que dar a mão à palmatória e concordar que foi melhor, né? Avisando que a segurança, ampliando, nós temos que respeitar e proteger nós adultos, independente, principalmente as autoridades, que são os legisladores, proteger as nossas crianças. Então, nesse sentido, eu achei formidável, achei que concordo plenamente, né? Tem o lance da viseira, que também desde a resolução 453, 2013, agora passou para 250, para o artigo 250, enfim. O capacete de segurança, o óculos de proteção com viseira, óculos, tudo é infração média agora. Está tudo na média. Até aí, lembrando, né, Eduardo? Perfeito. Eu acho que a maioria dos amigos que estão nos assistindo, eu acho que concorda. Não sei se você concorda comigo, Fábio. O 244 eu acho que veio para somar. Não vamos cometer injustiça. Agora, o 261, o 147, o 148A e o 65B foi um tiro no pé. Humildemente, é minha opinião, tá? Eu não estou querendo ser o dono da criando confusão essa história. As pessoas vão ficar um pouco perdidas. Já na questão da motocicleta também, um outro ponto ali, Eduardo, a questão do farol, né? Que antes dava aí uma suspensão do direito de dirigir, era desproporcional. Não tinha sentido. Né? Desproporcional. E agora não, agora então ficou aí um negócio mais light, né? Politicamente correto, né? Mais adequado à infração que era cometida antes. Porque no meio do caminho, o Fábio, que é a pessoa correta, o Clóvis, o Josimar, o Eduardo, ele ia deixar ali, às vezes um problema técnico ali, queimar uma lâmpada da motocicleta, e aí? Uhum. Aproveitando o incêndio, eu gostaria de mandar um abraço para o Carlos Américo, grande amigo, instrutor de treinamento, o nosso amigo Irineu Barbosa, um grande profissional lá da Zona Sul, Santo Amaro, ele mora em Santo Amaro, em São Paulo, um grande profissional, um grande instrutor de treinamento aí. E o Flávio Araújo, obrigado pela participação, o Nival da Sambaíba, Val Prado, dos articulados, um grande profissional também, aí de São Paulo. Eu não sei se ele está nesse momento na live, mas é um grande profissional, acompanha todas as lives. Carlos Rabelo, o instrutor Lima de Campinas, manda um abraço para ele, ele é o culpado de fazer live, é um grande profissional, o instrutor Lima, comandante Adilson Matos também. Grande abraço aí, Lima. Lima também tem reunido diversas personalidades aí. Estava assistindo uma live aí que pensei até que era formação de quadrilha, Eduardo, ali que estava todas essas pessoas sem expressão nenhuma do trânsito. Coronel Ordeli, Josimar, né? São grandes feras aí que sempre contribuem o Lima junto. O Lima, o Carlos Rabelo, o instrutor Fabrício também, que é dos pesados, um grande profissional. E o nosso amigo Marlon, também de Curitiba, também, um grande profissional, MGS Treinamentos também, e o Antônio Gomes de Curitiba e J. Pedro Correia. Esse é o nosso mestre, né? J. Pedro. Esses dias, eu não sei se não clonaram o WhatsApp dele, do seu J. Pedro aí, não sei se não clonaram. Por quê? Alguém me mandou uma mensagem pedindo se eu queria contribuir com alguma coisa, sabe? Acredito que não, e aí eu... Esqueci de pedir pra ele se realmente não aconteceu. O que tá acontecendo muito no Brasil é isso, né? Tem os espertinhos aí também, né? Os espertinhos que... inclusive o Fábio caiu também, né? O Fábio também foi clonado o WhatsApp dele. Nessa, mas já me protegi. De agora em diante, então, já que estou protegido, Clóvis, já deixo o adendo aqui. Se receber um pedido para depósito na minha conta, deposito. Estou precisando. Não para me gabar, mas estou precisando. Então... Se precisar, mas entrega para mim, né? Pra mim. A Tati diz o seguinte, a Tati Grilo, o próprio presidente falou, Clóvis, foi aí que abriu a margem para muitos PLs aí, né? Populistas desmerecendo a formação do condutor, diz ela aí. E o Nivaldo diz, o processo de habilitação não deve ser burocrático, mas sim o direito deve ser dado somente a quem tem mérito para conduzir com segurança as leis, não devem se afrouxar, diz aí o Nivaldo. Mas eu não acredito, viu, que o nosso presidente da República, que eu vou abertamente aqui falar, eu
Algumas coisas eu concordo com o meu presidente, algumas coisas eu não concordo. Meu voto ele não ganhou, e, enfim, eu sou bem claro, viu, Nivaldo? O Nivaldo tá falando aqui. E, Eduardo, eu falei bem abertamente, ele não ganhou meu voto, eu concordo com algumas coisas, mas discordo também. Eu acho que quando o correto existe, eu bato palma. Agora, quando não está errado, eu também falo. Né? Eu sou um cara muito, vamos dizer assim, que eu gosto de ser, às vezes, inciso em algumas coisas, e às vezes as pessoas aqui me criticam, mas não tem problema não, eu sou aquele cara que aceito a crítica como construtiva, não negativa, então pode me criticar, não tem problema nenhum. Mas eu não acredito, sabe, assim, eu fico indignado, o professor, querendo dizer, o professor aí, o Eduardo e Fábio, na questão quando as pessoas, se eu não entendo do assunto, eu não vou falar. Agora, os políticos que estão se estão metidos nessa situação e tentando puxar para o lado dele, me desculpe, viu, mas eles estão totalmente errados. E se eu tiver que dizer o nome do político, eu falo e não tenho medo de sustento, viu? Sabe o que acontece? Eu não vou dar ibope pra gente que não merece. Exatamente. A gente não entra muito no mérito da política e nem vou citar nomes também, nem estou querendo a fim de pagar processo, nem tem como pagar, né? Mas a questão é o seguinte... Difícil é ter um, viu? Eu já tenho vários que às vezes em quando me processo, mas eu vou fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte da sua profissão. Agora, a verdade é que sempre a minha crítica sempre é embasamento técnico, né? A gente sempre faz uma crítica, no caso, eu não gosto de falar construtiva, mas a gente fala embasamento técnico. Não que o Eduardo, seja o dono da verdade. Eu também sei voltar atrás, eu também sei reconhecer meu erro. Mas antes de falar, eu procuro pesquisar e procuro ver se aquilo tem... Eu posso voltar atrás, posso até me... Mas eu acho que o populismo que está acontecendo nesse período, desde 2019 para cá, na Seara Trânsito, está assim... não tá descendo aqui, entende? Porque está desrespeitando os motoristas de ônibus e de caminhão e de ambulância, de transporte escolar, que são sérios, que são responsáveis e que nunca se envolveram em acidentes sérios com vítimas. Aliás, nunca. Então tem muitas pessoas sérias e tem esses irresponsáveis que usam o título, a nomenclatura de profissional, mas nós sabemos que não são profissionais, são verdadeiros assassinos, monstros, né? E quando eu identifico em sala de aula, eu percebo aquele cidadão só no fundão. É claro que eu tenho o dever de tratar ele bem, com respeito à educação, tratamento uniforme, mas ali, na época das aulas presenciais, antes da pandemia, eu dava minhas cutucadas de forma diplomática, mas eu dava na boca do estômago. Ele baixava a bola, porque eu sabia fazer de uma forma que ele não se voltava contra mim, né? E ao contrário, se ele quisesse conturbar, eu jogava os alunos contra ele, pelo fato que ali é um lugar sério, uma escola, e ele falava, eu quero ir embora, que eu vou assistir o jogo do Corinthians, do Palmeiras. Legal, só assina aqui a lista de presença, desligamento do curso, o senhor pode ficar à vontade. Olha o tamanho do senhor e o meu, puta de um cara 2 metros, eu não vou me expor com o senhor. O senhor está livre, bom jogo, um abraço para a família. Não, mas se for assim, não vou ficar. Então, seja bem-vindo. Reitere ao grupo, sente-se, fica à vontade. Interatividade. A sua presença é gratificante. Você percebeu? Então, o cara queria me desconstruir ali, me desqualificar, e os próprios colegas, e eu acabava invertendo. Às vezes o cara ficar meu amigo até, às vezes, entre aspas, né? Então você tem que jogar, saber negociar. É isso em sala de aula. Às vezes um cara que é mais gabinete, é mais mestrado, doutorado, ele não tem a manha de lidar com o pessoal do MOP, ficar agrivisível. Ali é papo reto, é linguajar claro e objetivo. Então o cara não vem frita, não. Que a gente ganha essa experiência, não querendo ser arrogante e querendo passar o que eu... Mas assim, a gente tem que entender que ali... Por isso que eu falo que em sala de aula não é só ter conhecimento, que é super importante, mas ele tem que ter jogo de cintura, aí entra o lance da andragogia, que não é pedagogia. Pedagogia para as crianças, andragogia é a didática para adultos, né? E aí, como o mesmo Fábio falou, pega aquela mesclada, né, Fábio? E joga aquele... Saber jogar e saber negociar, né? E sempre com respeito, obviamente, com dignidade, com profissionalismo e com empatia, sempre. Porque aí você sabe que no final você é avaliado, né? Agora, eu vou dizer uma coisa, o senhor Eduardo... Graças a Deus, eu sempre tive uma boa avaliação. Existem pessoas que não gostam da minha aula, claro. Isso faz parte. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, seu Eduardo. Se o senhor me desculpe de eu chamar de senhor, eu tenho um respeito, sabe, pelas pessoas.
Não, pode ficar à vontade, Eduardo, Cláudio. Somos jovens. É questão de respeito, viu? Mas eu digo assim, ó. Não, fica à vontade. A minha pergunta é assim, às vezes, não é pergunta, sabe? Mas às vezes dá vontade de pegar um porrete, sabe? Dar na cabeça do cara, né? Mas o cara... Não tô insinuando, viu? Eu tô só falando, tô dizendo que às vezes dá vontade do cara dar no cara, mas o cara tem que se segurar, né? E aí tem que usar. A vontade passa, né? A vontade passa. Aí tem que usar a Controle diplomacia. emocional, né? Controle emocional tem que ter. Aí tem que usar a diplomacia e dizer, não, mas o senhor tem razão, o senhor vai assistir seu jogo, o senhor tá certo. Você chega sorrindo, né? Você chega sorrindo, né? Pensamento não, por enquanto não estão copiando, né? Mas é isso, não é fácil. Existe um preconceito com o senso comum na sociedade, com educadores, professor de trânsito, né? Eu lembro que no início da minha profissão lá atrás, alguns parentes e amigos gostavam, que não é da área, no aniversário perguntavam, e aí, como que é o trânsito, essa lei que mudou, querendo colocar na situação, na saia justa, na rodinha, para ficar tirando um sarrinho, né? Aí no começo eu caía, depois eu percebi, eu falava, você é engenheiro, então vamos falar do seu trabalho, você é advogado? Você é vendedor? Não, eu não quero. Então, vamos falar de qualquer coisa, futebol, política, o que você quiser. Abobrinha, menos falar em trabalho. Aqui é lazer, é churrasco, é entretenimento, né? Vamos nos divertir, vamos tirar a farda, né? Tirar aquele peso da profissão, deixa para o dia útil. Aqui é um lazer. Então, isso daí acabou as pessoas entendendo e pararam de fazer esse tipo de pergunta para insinuar que eu sei mais que eles. Sim. Porque eu sou pago para falar, eu sou pago para dar aula, né? Na aula eu tenho que transmitir o conhecimento às leis, não minha opinião própria, né? E na minha vida pessoal, eu tenho que agir de forma natural e de forma, assim, amistosa, educada, civilizada, simpática e respeitar todos, né? Porque ninguém é obrigado a concordar comigo. Sim. Eu vou ficar falando em trânsito num lugar, num ambiente público, vai pegar mal, vai queimar meu filme, vão me interpretar sempre de forma errada. Então, no início da profissão, a gente tem muito entusiasmo. Não que eu deixei de ter, mas o entusiasmo você tem que usar ele da forma correta, no momento oportuno, no local certo, uma aula online, uma live, né? Apesar que a live aqui é superficial. Não podemos aprofundar por questão de respeito a vocês, aos nossos amigos, e a tempo também, né? Fábio, tem o Josimar Amaral, que eu tenho um respeito por ele também. Você consegue visualizar os recados aí, né? Ele me mandou um recado aí. Tem vários recados, você dá uma... Muita gente participando, Cláudio, interagindo com nós aqui também, Eduardo. Sim, então, obrigado, pessoal. Tem o Hermes Correia Bessa aqui, que está participando diversas vezes, mandando aqui a sua contribuição, falando do artigo 44, da questão da conversão no semáforo e tal. Realmente ele tem razão, né? Tem que ser em locais permitidos, indicados para isso. Já o Josimar Amaral, grande mestre, põe aqui, como os órgãos e entidades executivos rodoviários e os municipais poderão aplicar a suspensão do direito de dirigir quando da aplicação da penalidade de multa que prevê a suspensão de forma específica? Eu vou até mais longe, e numa coisa mais simples, como, por exemplo, a conversão da autuação de trânsito, por exemplo, na advertência por escrito. Tem muitos órgãos de trânsito que são muito pequenos e tem que ter uma estrutura muito grande para ficar verificando cada situação. E o Josimar vai nessa questão aqui, que é na jugular. Tem órgãos de trânsito que... Como é que vai fazer, Eduardo? Como é que um órgão de trânsito vai fazer para aplicar essa penabilidade aí? Como é que vai fazer para punir com suspensão um órgão municipal, por exemplo? É igual o lance, por exemplo, você pegar uma... Como que é que contraponto? Só para... Artigo 64, né? Que é das crianças com os dispositivos de retenção lá no banco traseiro, que tem a partir de 1,45 m de altura. Ela vai ter que usar o dispositivo. Agora, nos táxis e nos carros aplicativos, nos Ubers, enfim, outros aplicativos aí, e carro de transporte escolar, não é obrigatório. Então, você vê como que é uma contradição aí na lei? É esquisito. Agora, o agente, o Fábio, vai andar com a fita métrica no carro? Como que vai ser? Ei, Fábio, responde essa para mim. Aí vai ser complicado. A questão prática da aplicação da lei vai ser complicadíssima. Porque o Josimar está se referindo, se é que eu entendi, né, que nós temos o efeito específico, a suspensão que prevê a forma específica da penalidade de suspensão de dirigir, né? Então temos lá
o artigo 261, que trata da penalidade de suspensão de dirigir, será imposta, né, sempre nas seguintes formas, né? Os 20 pontos, no caso gravíssimas, né? Agora, a partir do dia 12 de abril de 2021, caso conste 2 ou mais gravíssimas, aí você já vai ter que ser suspenso da CNH. 30 pontos é caso se ele contém uma infração de trânsito gravíssima. Aí já chega nos 30 pontos. E 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima, né? Então, o que você achou disso, Fábio? Dessa alteração no 261, suspensão? Está induzindo o quê? Está dando mais holoforte para o motorista infrator, né? Está valorizando mais dele e deixando bem claro aí a impunidade. A impunidade. E deixar bem claro aqui também do 14 pontos, né? Também ele vai ter no parágrafo 5º do 261, no caso do condutor que exerce atividade remunerada, ele também vai ter que pagar aqui com 14 pontos, ele pode facultativo, ele pode fazer o curso preventivo, né? Preventivo. Né? Para evitar a suspensão. Então, exatamente, vai evitar a suspensão. Veja bem, aí voltamos a falar do 48A e o 65B. Ficou no ar. Quer dizer, prolonga 10 anos, quem tem até 50 anos de idade, porém, aqui no 261, então não estou conseguindo entender. Alguém pode me explicar isso? Fica batendo, vai de encontro uma com a outra, né, Eduardo? Exatamente. Uma com a outra. Contraponto. Por isso, é claro, o G8 aí, das autoridades, das grandes mentes do trânsito, tem... É a nossa última esperança, de ajudar. Né? G8, né? Mas o G8 não tem a força suficiente, eles têm que ter mais apoio aí, né? Talvez se o G8 mas o seu G8 deputados, né? Exatamente nesse sentido, seu Eduardo e o Fábio, e o pessoal que está nos ouvindo. Talvez, eu acho que os seus deputados... já vai, né? O Júlio, né, em São Paulo, talvez ele chega, deputado federal, tomara, né? Vamos torcer, né? Tomara que chegue. Tomara que chegue. Mas aí é que... Teria meu voto, com certeza. Um especialista nesse sentido, aí eu acho que tem grande possibilidade da coisa sair mais redonda, né? Porque não vai puxar para um lado nem para o outro, ele vai fazer a coisa realmente técnica, acredito, né? Técnica. A Tati diz o seguinte, aquele mesmo controle emocional que dizemos que é preciso ter no trânsito, temos que pôr em prática em sala de aula, por mais difícil que seja, às vezes ela diz aí. Emanuel também participando aí, o pessoal tem muitas Grande, Emanuel, o Fábio, manda um abraço pro Emanuel, do Pernambuco, Recife, é um grande profissional, é sargento, se não me falha a memória, é sargento ou tenente da Polícia Militar lá do estado do Pernambuco, professor de pós-graduação, grande especialista, conhecedor, tanto na parte prática, ostensiva ali, na parte de fiscalização, quanto na parte de educação e formação. É um excelente e um ser humano extraordinário. Ele ali forma ali pessoas ali no Pernambuco, no estado do Pernambuco, pessoas excelentes ali, grandes profissionais especialistas. O Lindomar Rodrigues aí do CAT Trânsito, o Gleidson Mendes, grandes amigos, é autor do livro também no Pode Trânsito, Gleidson com o Leandro Macedo, do Rio de Janeiro, são os grandes especialistas. E também o Plínio Revoredo, o meu amigo psicólogo José Cláudio, né? E o professor Wallace, né? Grandes profissionais, a Psimob também, a empresa dele de formação e psicologia, grande profissional também. Então são pessoas aí, se eu esqueci de falar algum nome aí, perdão, e eu não estou tendo acesso aqui nos comentários, mas sintam-se abraçados e gratidão por prestigiar a nossa live. A Tati Grilo também é da cidade de Bastos, estado de São Paulo, é próximo daqui da região. A família da Autoescola Grilo aí, grande profissional, os irmãos, a irmã, uma grande professora de trânsito, de educação para o trânsito aí, curso teórico de habilitação. Ela é sempre atuante, uma grande amiga, a Tati, viu? Eu não conheço, é claro, né? A gente hoje acabou aqui na live lá conversando, mas pelo que eu percebi dela, ela deve ser atuante em muito, viu? Ela deve ser um Clóvis, viu, da vida, viu, Fábio e Eduardo, que briga, que tá sempre na luta, viu? E não tem medo de enfrentar. Pelo que eu percebi dela, é assim mesmo. E ela tem a carta na mão.
a lei, ela vai lá na veia, viu? É atuante, grande profissional. Forte abraço. Bom, Com certeza, abraço para todo mundo aí, para o Emanuel, principalmente, para a Tati, para o Josimar, para o Flávio, que participou, Jaqueline Santos. Muito obrigado, Jaqueline. De repente a gente conversa aqui. Quem sabe você participa, que a gente faz um trânsito em foco com você, Jaqueline. Viu? É claro, pode convidar, Jaqueline topa. Eu já fiz live com todos esses que eu mencionei, praticamente todos. Eu já fiz live. Desde o início da pandemia, muitos eu conhecia só através da rede social. E ainda continuo só virtualmente. Mas se tornamos amigos, fazemos parte de grupos, do WhatsApp. Que maravilha. Então, que maravilha. São pessoas boníssimas, profissionais de alto renome, com alto know-how de conhecimento, extrema humildade, pessoas assim, que têm expertise muito grande no trânsito. E o mestre Josimar aí é uma pessoa assim. Esse é o cara, né? Comentários, né? E ele tá dizendo. Ele é uma pessoa que nos ajuda sempre. Grande amigo. Um grande mestre. Ele tá dizendo aqui, Clóvis 2022, só se. Eita, vai concorrer a máxima aí do Brasil aí, Clóvis? Não. Ô, Josimar, você me bota em frio aí. Já tá com a bandeira aí. A bandeira tá nas costas aqui, mas a bandeira do Brasil é porque eu sou brasileiro, viu, gente? Não tenho assim, não me interprete mal, pelo amor de Deus, nem A nem B aqui. A questão é que eu sou brasileiro e às vezes eu coloco a bandeira do Brasil, do Erechim, do Rio Grande, enfim. A segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, é isso? Erechim não. Não. Não, Erechim não. Nós somos uma cidade aqui oficialmente com 106 mil habitantes, Eduardo. Tá. Extraoficialmente eu acredito que está passando de 150. Extraoficialmente, pelo tamanho. Porque 110 mil habitantes, eu acho que a gente tem muito mais. Porque a gente mora aqui, e tem bairros aí que a gente não conhece, né, Fábio? Realmente é verdade. Mas estamos longe de ser a segunda, viu? Aí é mais Grêmio ou Colorado? Aqui, mais a gremista aqui. Gremista. Depende para quem pergunta. A princípio, segue o líder, né, Clóvis? Não, aqui é gremista. Aqui o negócio é ferrenho, sabe? O negócio aqui é Grêmio sempre. E além de tudo, sou ipiranguista, né? O Coronel Ordeli é Grêmio, né? Ordeli é Grêmio. Ordeli é Grêmio. E eu sou ipiranguista e também sou do Atlanga, né? É Atlanga, né? Vocês querem apostar? Aliás... Vocês querem apostar que o Josimar vai escrever agora? Aqui é Flamengo, o maior time do mundo. Você vai ver, daqui a pouco o Josimar é Flamengo. Eu sou Corinthians. Com o Juliano. Não, mas Flamengo é um grande amigo meu lá do Mato Grosso. Eu tenho um quê com o Flamengo, sabe? Tem um quê com o Flamengo. Pô, no meu último ali, ele foi lá, meu Grêmio, sabe? Não sei o que aconteceu, né? Aí eu até torci um pouquinho assim, sabe, pro Flamengo, né? O Flamengo, torci um pouquinho, mas agora não torço mais não. Agora eu sou Palmeiras. Eduardo, sem mundial, né? Sem mundial. Sábado agora, depois de amanhã, teremos um Grenal no Rio Grande do Sul aqui do Campeonato Gaúcho. Então o Grenal é a rivalidade extrema do estado. Sim. Às 10h15 da noite. É claro que eu torço pelo meu Colorado, o Clóvis torce pelo Grêmio dele. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente o Grêmio vai ganhar. Não. Vamos ser humildes. Olha aí, ó, tá vendo? Plantel. Tá vendo uma coisa? Tá vendo como que eu tenho... Eu sou justo. Tá vendo? É essa a minha questão. Com 14 milhões na folha e o Internacional com 7, né? Vamos fazer o quê? Mas deixando o dinheiro de lado. Vida que segue, né? Vida que segue. É verdade. Aliás, deixa eu mandar aqui parabéns pro time aqui da nossa cidade, o Ipiranga Futebol Clube, que venceu ontem o Brasil de Pelotas. Tive o prazer. Top do estado. Tive o prazer ontem de transmitir o jogo, viu, Eduardo? Ontem, eu, depois de 8 meses, voltei a narrar futebol. Eu estava de molho, né? E depois de 8 meses eu voltei a narrar meio enferrujado, né? Mas saí mais ou menos, sabe? Mais ou menos aí. Preciso de mais um tempo aí para pegar a garganta, suportar aí, mas a partir de agora a gente vai aprimorar aí, vamos voltar a narrar novamente. Eu tenho um menino aqui que tem 18 anos, você não acredita. Olha a oportunidade. Aí o Fábio tá aqui, o Fábio é testemunha e também, né? Desculpa, pessoal, mas realmente assim a gente vai falar um pouquinho que já estamos encaminhando para o final aí. E eu tenho um menino aqui, eu dou muita oportunidade para as pessoas, viu, Eduardo? Sou um cara que gosta muito de incentivar esses jovens, né? E o menino tem 18 anos. E ele tem, tem uma personalidade tremenda, sabe? É um bom guri. Eu acredito muito nele. Ele teve algumas... Como nós todos, nós somos perfeitos, né? A gente tem erros, né? E aí ele... tá muito bem, hoje ele narra o futebol aqui brincando, sabe, assim, é muito bom narrador o guri, 18 anos, olha a personalidade. Teve um bom professor também, né? Não. Teve um bom mestre.
Esse tem talento nato. É verdade. Eduardo, não sei se você viu aqui, deve ter reparado. Estou aqui tomando a bebida típica do Rio Grande do Sul, aqui o chimarrão, e é com erva mate cristalina que nos apoia. Pessoas que apostam e que avalizam o nosso trabalho também. É verdade. De toda a Web Voz Erechim, na verdade, aqui nos apoia também aí no Trânsito em Foco. É verdade. Todo esse pessoal aí, então, que nos apoia, muito obrigado a todos. Gratidão a todos aí. Está nos prestigiando. Com certeza. As pessoas aqui que rodam o patrocínio aqui no cantinho da tela, muito obrigado. Se passar a pandemia, que eu irei fazer uma visita para vocês aí, pode ter certeza. Mas tem que tomar chimarrão. Serás muito bem-vindo, és bem-vindo aqui, Eduardo. Tem que tomar chimarrão, né? Os nossos amigos sempre são. Toma chimarrão? Hã? Você não toma, eu passo a tomar. Eu danço conforme a música. É muito bom. Você amarra o bom andando pede, né? Como diz o caipira. Cada local você tem que se adequar a... Não vocês me adequar a mim, eu adequar a vocês. Cada lugar você tem que entender e respeitar a cultura, não é verdade? É verdade, é verdade. Bem Faz verdade. parte da vida. Vamos ver os recados aqui. Ser brasileiro é esse orgulho, né? Bem verdade. O povo nordestino é um povo que eu amo tanto. E o povo gaúcho, o carioca, o mineiro, o paulista. Não deve existir preconceito, e sim, somos irmãos, né? É verdade. Perante Deus. E isso daí país continental como o nosso. Exatamente. É uma maravilha, ó. Tem baianos, baianas, pernambucanos, cearenses, mineiros, capixabas como Josimar, né? Paulistas, né? Como eu, e gaúchos como vocês. Então a gente tem que respeitar e parabenizar e admirar todos vocês aí, viu? Bem verdade. O Flávio Araújo diz um forte abraço, meu amigo Eduardo Febraio. Tá aqui. Josimar Amaral, não comento futebol com torcedores que já disputaram a segunda divisão. Respeito. Comigo, é Corinthians. Clóvis, tenho a minha admiração e respeito. Sua coragem proporciona grandes influências. Obrigado, Josimar. Um grande abraço, meu irmão. Assuntos pertinentes que agregam muito e muito. Bem descontraído. Parabéns a todos, diz Nivaldo Pereira. Isso. Nivaldo. Nivaldo, forte abraço, Flávio, Josimar. Jaqueline diz, estou bem feliz conhecê-los e aprender com vocês hoje. Uma live super descontraída, adorei, parabéns aí, Hermes Correia Bessa, né? Josimar 2000, tá, já falei. Os nossos programas aqui, só para o pessoal entender, e Eduardo também... É um bate-papo informal, né? A gente gosta de fazer o programa, a gente faz os programas, aliás, todos os nossos programas que a gente tem, ele é de forma assim, descontraída. Por quê? Porque a gente acha que é melhor, e aqui a gente fala a língua do povo. E aqui o povo quer. Porque não adianta a gente, às vezes, se eu fizer a pergunta pro Eduardo assim, Eduardo, e aí a nova lei, como é que tá? Pá, respondeu. Curto e direto, sabe? Fica aquela coisa meio chata, então, né? E eu acho que... Fica desagradável, né? Desrespeitoso. Eu também acho que é assim. E acho que assim, o bate-papo ele é produtivo e ao mesmo tempo descontraído. E são pessoas que estão com a gente que vão também entender, né? Eu penso dessa forma. Aqui só foi, se me permite, foi para descontrair, atualizar, claro, os conhecimentos, mas o Josimar é um especialista de grande renome. Ele sabe que vai alterar, ele sabe toda alteração. A Jaqueline também. Os demais aí que eu já citei, nem vou citar nomes, todos estão. Tem o instrutor Eduardo Febraio. Eu vou falar minhas redes sociais, né? O instrutor Eduardo Febraio é o meu canal do YouTube. Tem todas as lives com todos os profissionais que eu acabei de citar agora, os nomes, eles estão lá no meu canal. Eu peço a gentileza de vocês se inscrever no meu canal, ir lá, tocar lá o sininho, né? Clicar no sininho, isso aí. Curtir, quiser, se achar pertinente, fazer um comentário, eu agradeço. Eu estou com quase 200 inscritos, seguidores. O meu foco não é virar youtuber, nem nada disso. É só para contribuir. E as redes sociais, o Facebook, Eduardo Carlos Febraio, sejam bem-vindos. Quem quiser me adicionar, fique à vontade, estou à disposição. E a página do Facebook da Motiva Trânsito, cursos de treinamento. Quiser curtir a página e seguir também, eu fico muito satisfeito e muito agradecido. E o meu Instagram é febraio.eduardo, né? Vai estar lá, Motiva Trânsito, cursos de treinamentos. E aqui na cidade Adamantina, e a partir do mês de maio, vai ter novidades aí, fresquinhas, produzindo um material bem satisfatório, bem atualizado, nas disciplinas de direção defensiva, condução econômica, legislação de trânsito, e entre demais aí, conteúdo programático e disciplinas. E nós iremos
trazer o curso online EAD, a Motiva Trânsito, curso de treinamentos. Aguardem, tenham um pouco de paciência, estamos produzindo com amor, carinho e com respeito aos nossos alunos, treinandos e clientes. Tá bom? Maravilha. E transmitir mais um abraço para minha esposa, um beijão para meu filho Alencar, minha esposa, meu pai Paulino, eu sou filho dele, da minha mãe Valdomira, que é oriundo do transporte coletivo de passageiros. Eu estou nessa área aqui de trânsito, nessa seara de transporte, que o meu pai lá atrás, né, na década de 70, iniciou na empresa de ônibus como motorista, posteriormente foi instrutor de treinamento, e no qual trabalhou há mais de 30 anos. Então, eu me espelhei e acabei seguindo seus bons exemplos, que eu costumo dizer, eu fiz uma live com a professora Cíntia Araçatuba no início da pandemia, e o tema da live, como ela é educadora, pedagoga, especialista, ela falou, professor, posso escolher o tema? Eu falei, claro, fique à vontade. Então o tema era o seguinte, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Então eu parto dessa premissa do princípio da humildade em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer ambiente profissional ou pessoal, nós temos que ser humildes. E temos que ser boas pessoas de verdade. Parece um clichê, né? Mas é uma fala sincera e autêntica. Temos que ser bom como ser humano, deixar as pessoas, os filhos, quem nos segue, com atitudes positivas e de bons exemplos, de atitudes, né, que vai ser relevantes e que vai trazer seguidores para uma vida. Aí sim você pode desenvolver um bom profissional. Porque se você for um ser humano de péssimo caráter, eu não acredito que esse cidadão ele vai contagiar alguém com positividade e com bons exemplos. Eu começo a fazer uma aula aqui toda maçante, dizendo que tem que pôr o cinto. Quando eu saio com o meu carro lá fora, os alunos no intervalo eu saio sem o cinto, com o braço para fora, tomei uma. Então, quer dizer, repito, não sou dono da verdade, não quero passar a imagem de um bom samaritano. Porém, nós temos que ter humildade, responsabilidade, respeito e empatia e dignidade. Eu quero agradecer a todos os amigos que estão nos assistindo agora, já saiu e está aí ainda até o final. Fábio, muito obrigado. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Agradeço a você pelo convite. Ao nosso amigo Clóvis, que é uma pessoa muito alegre, tem um grau de conhecimento, esconde o leite, fala que não sabe nada, mas sabe mais que eu e você. É uma fera. O cara é um monstro. Deve ser pós-doutorado em trânsito, está falando que é radialista. É conversa. O cara é bagre, é sabonete. Mas meu respeito, desculpa a brincadeira, quebrar o gelo, sair do protocolo, mas você é uma pessoa boníssima, o Josimar me falou muito bem de vocês dois, e eu só tenho a agradecer, e eu acho que finalizar aqui com os meus agradecimentos a todos que nos acompanhou, e minha gratidão a vocês, meus amigos. Muitíssimo obrigado, estou sempre à disposição no que precisar. Muito bem. Eduardo, muito obrigado pelas palavras, pela sua prestatividade, disponibilidade de vir conversar conosco, participar aqui no programa Trânsito em Foco. É sempre bem-vindo, meu irmão. Volte sempre. Claro que outros convites surgirão, mas sinta-se à vontade. Sempre que desejar, tiver um tempinho, venha conversar conosco, seja muito bem-vindo. É um prazer aprender muito com você, assim como todos os nossos amigos que nos acompanharam no programa Trânsito em Foco desse dia 1º de abril de 2021. Programa diferente, num dia diferente, um horário também inédito. Quarta-feira que vem voltaremos com Trânsito em Foco, às 9 horas da manhã. Espero que com novidades, com um assunto que não vai mudar muito da Lei 14.071, porque é o assunto do momento, mas quem sabe a gente consegue esclarecer algumas dúvidas dos nossos amigos que nos dão o prazer e o prestígio da audiência como hoje. Muito obrigado a todos, obrigado ao grande arquiteto do universo por mais um programa Trânsito em Foco. Fiquem todos com Deus, ele é a melhor companhia e até quarta-feira da semana que vem. Muito bem, obrigado, Fábio. Obrigado ao professor Eduardo, uma boa noite, simpatia fenomenal e conhecedor. Olha, foi uma das pessoas que passou aqui para a nossa rádio que realmente é descontraído e que tem um conhecimento fantástico em legislação de trânsito. Então, parabéns, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço, conte com a gente sempre que puder. Muito obrigado. Se você me permitir, rapidamente, posso fazer uma leitura rápida aqui? Vamos lá.
Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Augusto Cury. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Eu vou lendo aqui os recados da galera, o pessoal participando aqui. Gente, o Flávio, fico lisonjeado pelo convite. Senhores, excelente live. Obrigado aí. A Eliana Franco também, Furtado, parabéns. O Nivaldo Pereira, abraço o convite e parabéns pela live. Abraço a todos. Obrigado. Jaqueline, muito bom este bate-papo. Parabéns, nobres, excelente programa, excelente live. Obrigado. Flávio Araújo, a situação é assim. Sala de aula, basta aplicar dos elementos da direção defensiva e habilidade, diz Flávio Araújo. Adoniran Santos, belas palavras, professor Eduardo. Clóvis, Fabião de cabelo platinado. E o Clóvis só de Glecim 2000. Nada, meu amigo, isso aqui é natural ainda, viu? Graças a Deus ainda é natural aí, viu, Adoniran? É uma figura, encontrei ele esses dias aí, um abraço especial para ele, obrigado pela companhia. Gente, são 22 horas e 13 minutinhos, 22 e 13. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a sua paciência, a sua audiência. E é claro, foi um prazer imenso, nós fizemos um programa hoje diferente, no horário diferente aqui, e agradecer a vocês de coração aí pela sua participação também aqui no Trânsito em Foco nessa noite de 1º de abril de 2021. Agradeço a todos, desejo a todos um ótimo final de noite. Amanhã, sexta-feira, né, gente? Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa. E, é claro, eu estarei trabalhando mais um dia de Sexta-feira Santa, estarei transmitindo a missa. Amanhã, às 15 horas, são 2 missas simultâneas, viu, gente? A gente vai transmitir 2 missas simultâneas na paróquia Nossa Senhora da Salete das Três Vendas e também na paróquia Nossa Senhora da Aparecida do bairro Bela Vista. Então, eu sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade também para que eu possa também rezar com vocês também, tá certo? Então, agradeço de coração a todos, desejo a todos uma boa noite, muito obrigado pela sua participação, fiquem todos com Deus, eu vou ficando com ele por aqui e digo a vocês, boa noite, fui, valeu, gente! Acabou? Tá me ouvindo? Pode.